tudo bem? Você já deve ter ouvido falar naquela expressão, olho por olho e dente por dente. Queria dizer o seguinte, se você fizer alguma coisa, vão fazer com você a mesma coisa. Essa expressão olho por olho e dente por dente fazia parte de um antigo código de leis de uma civilização que vivia na Mesopotâmia. Você sabe qual foi a civilização, quem criou a roda, que inventou a roda? Então, hoje nós vamos ver essas curiosidades a respeito dos povos antigos da Mesopotâmia, os mesopotâmicos. A Mesopotâmia, ela foi o berço das civilizações. A Mesopotâmia não foi batizada por pessoas que moravam ali, mas sim por um grego que estava por ali, vamos dizer assim, turistando. Ele olhou aquela paisagem exuberante, aquela grande planície, e ele percebeu que de um lado tinha um rio e de outro lado outro rio. Então ele estava ali, entre os dois rios, e quando ele voltou para a Grécia, para poder descrever aquela região, ele batizou ela de Mesopotâmia. Meso, meio, Potâmia, Potamos, que vem de Potamos, rio, região entre rios. A Mesopotâmia é uma região que faz parte do chamado Crescente Fértil. O Crescente Fértil ele começa ali da região mais ou menos hoje do atual Iraque e vai até o Egito. Aí ele faz aquela imagem como se fosse uma lua crescente, por isso que se chama Crescente Fértil. O problema da Mesopotâmia que os povos ali enfrentaram foi quando chegava a primavera e o gelo da montanha derretia e causava um grande transtorno para eles ali, porque vinha uma grande enxurrada. Então o pessoal construía perto dos rios. Eles usavam a água do rio como nós, né? O povo antigo dependia das mesmas coisas que nós. Eles usavam para navegação, eles transportavam materiais como pedras, madeiras para construção, eles faziam transportes de cargas, como grãos que eles cultivavam, eles transportavam animais. Então o rio era era um grande aliado dessas pessoas. E essas sociedades antigas eram chamadas de sociedades hidráulicas, porque eles necessitavam mesmo do rio para fazer praticamente tudo que eles precisavam, né? Quando a enxurrada vinha e trazia todos aqueles transtornos, os povos ali da Mesopotâmia, os assírios, os babilônicos e os sumérios, eles começaram a desenvolver uma engenharia, um sistema para conter, né, aquelas enxurradas. Então eles construíram diques, barreiras, eles tinham já toda a programação de quando ia acontecer na primavera e eles se organizavam para não ter prejuízos. Com o tempo eles foram aprendendo a lidar com a natureza. Então agora eu vou falar da civilização dos assírios, né? Eles estavam mais ali ao norte e o império deles começou mais ou menos no ano de 1393 a.C. Os assírios, eles não se dedicavam à agricultura assim muito, e nem ao comércio, e nem faziam artesanatos, não produziam peças de cerâmica. Os assírios eram um povo guerreiro. E uma figura muito conhecida da história antiga era o rei Assurbanipal. Assurbanipal, é esse nome mesmo, bem estranho. Ele foi um grande líder ali, né? E eles faziam empreitadas e atacavam cidades. E a forma de vida deles era essa. Eles chegavam, por exemplo, numa cidade ou num vilarejo, e tudo que eles conseguiam que fosse precioso, fosse alimentos, fosse peças de vestuários
fosse metais preciosos e animais e até mesmo pessoas, eles traziam para si, né? Então a forma dos assírios era essa forma de vida deles, né? De viver dos saques das batalhas e da guerra. O que eles fizeram, vamos dizer assim, de importante, que foi sendo repassado, vamos dizer assim, né? Estratégicas de guerra, eles usavam cavaleiros, né? E os arcos, né? Eles usavam, e essas estratégicas depois foram aprimoradas, né? Como infantaria e coisas desse gênero, né? No que se diz respeito à arte da guerra. E também eles começaram a fazer armamento bélico, né? Com o ferro. Eles começaram a manipular o ferro e fazer armas para ter maiores resultados, né? Já que eles viviam somente da guerra. O declínio do Império Assírio começou lá pelo ano de 612 a.C., com o ataque dos caldeus e também dos babilônicos, e com a morte do Assurbanipal II, o reino começou a se fragmentar. Então, o declínio dessa civilização foi com invasão de outros povos, né? Geralmente acontecia assim na Idade Antiga. Também por ali na Mesopotâmia habitavam os babilônicos, né? Os babilônicos, eles eram politeístas, eles eram grandes arquitetos, né? Eles não viviam da guerra como os assírios. No entanto, quando precisava lutar, eles lutavam, eles guerreavam à medida da necessidade. E o Império Babilônico, ele surgiu aproximadamente ali em 1894 a.C., né? Era um povo mais culto, um povo que se interessava por estudos, né? Inclusive foram pioneiros no estudo da matemática, né? No início dos estudos de astrologia, e esse legado foi transmitido até para os dias de hoje. Foram eles os pioneiros dessas duas, vamos dizer, a matemática, a ciência e a astrologia também. Essas sociedades antigas, elas eram estamentais. Então, assim, se você nascesse um artesão, se seu pai foi um artesão, você nasceria filho de um artesão, você seria um artesão. Se você fosse filho de um soldado, por exemplo, você seria um soldado, né? Sociedades estamentais, estamental é como está, fica. Dificilmente haveria vamos dizer assim, uma mudança, né, que você subiria de posição social, né, muito difícil, quase impossível. E era assim o modo de vida dos povos antigos, né, e não só ali da Mesopotâmia, como de outros povos também. Algumas das obras mais arquitetônicas, mais conhecidas até os dias de hoje, dos povos ali da Babilônia, era os jardins suspensos da Babilônia, né? E também eram construções, né? E também a Torre de Babel. A curiosidade que a arqueologia moderna encontrou ali na Babilônia, que eles começaram a escavar, eles encontraram arquitetura, praticamente eles faziam os prédios, né? As construções eram quadradas. Então, aquela descrição ou aquela imaginação das histórias bíblicas, né, daquelas histórias míticas da Torre de Babel, que eram muitas vezes representadas em livros que eram estruturas redondas, né? Isso na verdade não acontecia na Babilônia. Os edifícios normalmente eles tinham uma estrutura quadrada, então eles eram excelentes arquitetos, né? Gostavam da matemática, da astrologia, e esse foi assim, né, um dos maiores legados, né, da civilização babilônica, né? Eles criaram também um calendário, no caso, porque eles utilizavam muito para a agricultura, né? Os babilônicos, eles praticavam também agricultura. Também
nós vamos falar agora dos sumérios, né, que estavam mais ali ao sul, mais abaixo ali do mapa, né. Na verdade, os sumérios foram uma das primeiras civilizações a praticar o sedentarismo pós-neolítico, da transição da idade da pré-história ali para a idade antiga, aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. E os primeiros assentamentos foram por ali na Mesopotâmia, né, ao redor do rio Tigre e do rio Eufrates. Eles eram politeístas também, como exemplo dos assírios e dos babilônicos. A maioria dos povos antigos eram politeístas, não acreditavam em um só Deus, né? Fundaram as primeiras cidades e também a invenção do primeiro registro da escrita, né? Esse foi um grande legado, né? A escrita cuneiforme, que era feita com instrumento em forma de cunha, então era pictografada, vamos dizer assim. Eles faziam desenhos em estelas, né? Em tábuas de argila, e ali eles começaram a deixar os seus primeiros registros, muito importantes, até porque muitas sociedades antigas, sociedades pós-neolíticas e até paleolíticas se perderam porque não existia escrita, né? Sociedades ágrafas. Então, uma sociedade que não deixava